Para que um motor de uma motocicleta venha a aparecer algum ruído, ou como é dito popularmente, o barulho, existem duas possibilidades que podem ocorrer para que isso venha a acontecer. A primeira é que o proprietário da moto não faça a manutenção correta do mecanismo, que eu vou explicar para você logo à frente. E outra é quando a motocicleta é levada para alguma manutenção e quando o profissional não tem as ferramentas adequadas ou algum conhecimento técnico, ele acaba mesmo, entre aspas, consertando um problema e deixando o outro, ou até mesmo nem resolvendo o problema já existente. Eu me chamo Elton Pinheiro e sou fundador do Treinamento Mecânico Expert. Você pode estar acessando o nosso site, que eu vou deixar aqui em cima, ou também lá na descrição do vídeo. Você pode deixar seu e-mail e você vai receber aulas exclusivas após você cadastrar o seu e-mail. Vamos começar falando sobre os problemas que acontecem com a falta de manutenção. E um dos problemas que mais acontece, por incrível que pareça, é a falta de lubrificação nas partes móveis do motor. Por quê? Muitas pessoas pensam que o nível do óleo só vai baixar quando ocorre algum vazamento do motor. E por isso, as pessoas que não têm conhecimento desse assunto que eu estou falando agora, vão deixar a moto ficar muito tempo sem verificar o nível. Mas quando o motor, principalmente esse tipo de motor térmico, que é refrigerado a ar, ele tem uma tendência de se aquecer mais. E com isso, o óleo ele vai evaporando, uma quantidade pelo suspiro, e uma outra parte vai sendo queimada junto com o combustível, que é uma coisa normal, só que não aparece o quê? Fumaça branca no escapamento, por esse motivo. E quando o proprietário da motocicleta vai perceber, o nível do óleo já está muito baixo. E quando isso acontece, algum problema já aconteceu. É lógico que quando acontece algum ruído, quando o camarada, a primeira coisa que ele vai ver é o óleo, então ele verifica que está abaixo do nível. E na maioria dos casos a pessoa pensa que colocar o óleo já vai resolver. Isso não acontece porque faltou lubrificação, as peças vão entrar em atrito. O lubrificante ele serve para diminuir esse atrito e evitando o calor. Faltou, as peças que entram em contato uma com a outra vão se desgastar, não tem para onde correr, vai danificar. Principalmente essa parte aqui de cima, que é a chamada parte de força, cabeçote, aqui o comando e o cilindro, eles dependem diretamente de uma lubrificação chamada lubrificação forçada. O que é isso? A bomba de óleo vai pegar o óleo e mandar sob pressão para essa região aqui de cima. Não somente aqui, mas também aqui na embreagem, nós iremos ver mais à frente. E faltando essa lubrificação, vai dar problema no balancinho, certo? Aqui em cima nós temos os balancinhos, temos também o comando de válvula, mas especificamente nesse item mais específico, que é a falta de óleo, vai também ocorrer o seguinte problema: vai faltar lubrificação no pistão. O pistão é um componente, para quem não sabe, que fica nessa parte aqui dentro do cilindro. Ele é lubrificado através de banho de óleo. Então, mais um motivo para que o óleo fique no nível. Aqui dentro nós temos a árvore de manivelas, que quando o motor começa a funcionar, vai passar, uma parte da manivela passa pelo óleo e jogando, vamos dizer dessa forma, a manivela vai jogar esse óleo como se fossem uns respinhos para a parte interna do cilindro. E nessa parte interna aqui do cilindro, nós temos esse pistão, temos o pino do pistão que está acoplado na biela. E caso, mais uma vez, o óleo esteja muito abaixo, essa manivela ela não vai conseguir alcançar e não vai conseguir enviar lubrificante. Com isso, o primeiro componente que vai se danificar é o pistão. E sendo mais específico, a saia do pistão. Que é isso? É a região da parte de baixo, na lateral. O pistão é um componente, eu vou botar aqui na imagem. Então, a parte de baixo dele, que é chamada de saia,
vai se desgastar mais rápido, porque ela que tem uma folga menor entre o cilindro. Então, vai começar a aparecer riscos na saída do pistão, e o pistão vai aparecer com um ruído chamado de ruído de saia de pistão. Mas com isso também, quando a pessoa pensa que vou colocar o óleo e vai resolver o problema, não vai, porque já se desgastou. E quando a saia desse componente se desgasta, automaticamente também risca a parede do cilindro. Riscou a parede do cilindro, riscou o pistão, deve-se trocar o conjunto, pistão, anéis e o cilindro, que essa região aqui, que você está vendo aqui fora, é o cilindro, e lá dentro nós temos o pistão e os anéis. Então, principalmente nessa parte aqui de cima, é a primeira parte que se danifica quando falta óleo lubrificante. Um outro barulho que é muito característico são as válvulas. As válvulas, elas ficam nessa região superior aqui do cabeçote, e elas vão ter a função de permitir a entrada da mistura, e essa daí é a válvula de admissão. E nós temos a outra válvula, que é a válvula de escape. Ela vai permitir a saída dos gases. Então temos duas no caso de motores monocilíndricos OHC. E essa batida de válvula, ela tem um período para ser ajustada. E se caso o proprietário da motocicleta não faça a regulagem dentro dessas quilometragens especificada, a batida de válvula vai aumentar. Aumentando, pode-se até empenar a válvula e, em último caso, a cabeça da válvula pode quebrar, e com isso furando a cabeça de pistão. Só que nesse momento o motor ele vai parar imediatamente de funcionar. Então, toda vez que o seu motor começar a apresentar ruídos dessas válvulas, que são um ruído bem agudo, vamos dizer dessa forma, aqui nessa região, faça a regulagem das válvulas. Muitas pessoas pensam que regular a válvula é quando ela já começa a apresentar este barulho, mas não, existe, como eu falei, a quilometragem específica. Então faça a regulagem da válvula de acordo com a sua motocicleta. Se ela for Yamaha, ela tem uma quilometragem específica. Se for Honda, Suzuki, Kawasaki, verifique no seu manual e regule ela sem esperar que a mesma venha a bater, como é dito popularmente. Então, essa batida vai acontecer aonde? Vai acontecer na cabeça do pistão. Então, se você deixar isso por um longo tempo, vai acontecer de que, mesmo depois que você regule a válvula, ela possa continuar batendo, pois a válvula vai estar empenada e também possa perder compressão. Fora o ruído característico, também a falta de potência. Devemos destacar também a biela. Ela fica bem nessa parte interna do motor, e caso ela venha dar problema por falta de lubrificação, vai ter que fazer a desmontagem completa do motor para fazer a troca desse componente, e com isso você vai ter um prejuízo muito grande. Agora, eu irei falar dos problemas que são causados da seguinte forma: você tem a sua motocicleta e você leva para alguém fazer manutenção, e de repente, vou dar um exemplo, você pediu para fazer a substituição aqui do kit de embreagem, pois a sua motocicleta perdeu força e já está, vamos dizer, patinando a embreagem, está sem força, correto? E com isso, para fazer essa desmontagem dessa tampa do kit completo, deve existir ferramentas especiais. E quando a pessoa que vai fazer essa troca não tem essas ferramentas, ela vai ter que usar uma chave de fenda para poder travar uma engrenagem que tem do lado da campana de embreagem, para poder soltar um fixador. Fixador é porca ou parafuso, tá bom? Então, para soltar esse fixador, deve-se travar o conjunto, e ela coloca ali no meio uma chave de fenda. Com isso, danificando os dentes da campana e o dente da engrenagem que fica ali na ponta do virabrequim. Quando acontece isso, esses dentes ficam danificados, vai acontecer um ruído quando o motor funciona nessa lateral. Uma batida que acontece de tempo em tempo quando o motor está funcionando. Não é um barulho constante, é de tempo em tempo. Que eu falo de um em um segundo, vamos imaginar dessa forma, tá bom? Então, fica ligado, e quando for fazer a manutenção em qualquer parte da sua motocicleta, não deixa
usar a famosa talhadeira nem o martelo, pois isso aí é algo extremamente nocivo para as peças do seu motor, principalmente para o seu bolso. E outro detalhe importante é que quando vai se montar essa tampa, não deixa passar silicone nessa junta que pega aqui do lado. Por que não? Existe umas galerias aqui próximo, aqui da tampa, que leva a lubrificação para a região superior aqui do motor. É nessa região que vai enviar lubrificação forçada que eu digo sob pressão da bomba, aqui para o cilindro e aqui a parte do cabeçote, lubrificando essa parte aqui de cima. Uma vez que esse silicone é adicionado, com o tempo ele vai se soltar, ele se solta dentro do motor. Ele se solta, inclusive, às vezes lá na tela do filtro, eu já desmontei vários motores ali, que às vezes chega até a entupir de tanto silicone. Então, se um desses pequenos pedaços de silicone cair dentro da galeria, melhor dizendo, de se engatar ali, vai obstruir a passagem de óleo. Com isso, essa região superior do motor simplesmente vai começar a bater. E os balancinhos, o comando, a maioria dessas peças que ficam aqui em cima do sistema de distribuição vão se danificar de uma maneira muito rápida, pois mesmo se o nível do óleo estiver dentro do especificado, não vai subir óleo suficiente. Muitas das vezes não sobe nenhuma quantidade, pois a quantidade de silicone que obstruiu ali a passagem foi tão grande que tapou realmente toda a galeria. Então, fica atento que onde existe junta no motor, não se pode aplicar este silicone. Porque, imagina só, se fosse necessário, já vinha de fábrica com esse tal silicone. Existem algumas exceções, e, por exemplo, tem motores que aqui no meio não pega junta. Inclusive, pega um silicone, só que é um silicone especial, não são esses silicone de baixa qualidade que existe no mercado. Existem silicones de qualidade superior para fazer a montagem dessas carcaças. E só para você ter uma ideia, quando esse silicone é passado, quando a carcaça fecha, ele fica preso, ele não se solta. E esses de baixa qualidade, eles se soltam e vão para dentro do cárter e tem um filtro que vai ficar lá no filtro. Aqui vamos falar aqui dentro, falando internamente no motor, mas quando se trata aqui, principalmente aqui na lateral direita, onde nós temos uma parte que distribui lubrificação para essa região aqui de cima, isso não pode acontecer, porque senão você vai danificar o motor de uma hora para outra. Quando você funcionar o motor em apenas 20 minutos, mais ou menos, 15 minutos no máximo, o motor vai começar a aparecer ruídos aqui em cima, e são barulhos muito, vamos dizer, fortes, certo? Com alto ruído. E depois que for desmontado, você vai verificar que existe grande folga nessas regiões. O balancinho já se desgastou, o comando também, porque faltou lubrificação. E isso aconteceu por quê? Pela uma falta de atenção ou até mesmo pela uma falta de conhecimento de quem estava fazendo essa manutenção. Então fica ligado, principalmente aqui do lado, porque aqui é muito fácil de remover. Quando você tem algum problema aqui no sistema de embreagem, você já remove essa parte. E um outro detalhe também é aqui em cima. Aqui em cima nós temos uma tampa, essa daqui é uma 160, mas também na 150 existe uma tampa, e aqui nós temos também uma guarnição. A guarnição é uma borracha que vai fazer a vedação entre essa tampa e o cabeçote. E muito mesmo das pessoas que retiram essa tampa, eles passam silicone em excesso, e esse silicone também vai para dentro do motor. E isso pode trazer grandes problemas. Um outro detalhe que eu venho observando é que quando você, por exemplo, está utilizando o óleo específico que o fabricante determina, vamos lá, sua motocicleta está normal, né? Aí você vai fazer a troca, às vezes você quer economizar alguns reais e você coloca um óleo de má qualidade. E isso pode trazer uns pequenos ruídos, porque o óleo, ele tende na verdade, a função, como eu falei no início do vídeo, do óleo lubrificante, ele tem vários, mas eu vou falar aqui, nesse aqui específico, porque senão nós teremos o assunto de óleo, ele é muito longo. Então ele vai evitar o atrito,
certo? Ele não evita o atrito zero, certo? Ele deixa uma película entre uma peça e outra para que o atrito seja mínimo, pois se o atrito fosse zero, nenhuma peça se desgastava. É só você pegar um exemplo, como funciona a lubrificação, com a sua própria mão. Se você esfregar ela seca aqui, ó, você vai ver que acontece o quê? Ruído, por causa que não existe nada que está interferindo entre uma mão e outra. E se você pegar o óleo, você vai ver que começa o quê? A deslizar. Então é isso que acontece dentro do motor. Então fica ligado, principalmente essa parte aí, ó, esses dois detalhes. Nível do óleo baixo, certo? Nível do óleo baixo. E a pessoa que vai fazer a manutenção tem que fazer a manutenção de uma forma correta, com as ferramentas específicas e de acordo com como fala o fabricante. Como fala o fabricante. Então vamos agora fazer uma rápida revisão nos barulhos que podem acontecer na sua moto. Vamos lá. Então, aqui em cima, se faltar lubrificação, vai acontecer barulho na saia do pistão, vai acontecer ruído aqui na região dos balancins, e aqui esses dois barulhos ocorrem uma batida forte, batida de válvula também vai acontecer. E um outro detalhe muito importante, se você aquecer o seu motor, isto é, se você andar na sua motocicleta de uma forma muito agressiva, o motor ele vai passar da sua temperatura normal de funcionamento. E isso também vai gerar um ruído, só que esse ruído é passageiro. Depois que o motor esfriar um pouco, ele volta ao seu ruído normal, pois o motor, quando ele superaquece, os materiais eles se dilatam. E com esse dilatamento pode ocorrer esses ruídos, mas isso não acontece em todas as motos, vai depender da estrutura interna de cada motor. Então, beleza, então a lubrificação pode ocorrer isso aí, a falta de lubrificação, melhor dizendo, pistão, cilindro, comando de válvula, balancins, toda essa parte aqui de cima. E a biela, tome muito cuidado também com a biela. Aqui do lado, iremos ter, caso seja feita a troca aqui dos discos, tem que ter cuidado com o quê? Com o silicone, certo? Com o silicone, porque tapou, o problema vem para cá. Então, existem problemas que são causados, né? Vamos dizer, são causados não assim de propósito pelo proprietário, que muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo e ele vacila, vamos dizer dessa forma, e o problema acontece. E outros por falta de conhecimento de quem está fazendo o serviço. E se você quer evitar dor de cabeça, que eu já imagino que se você chegou nesse vídeo, você já teve dor de cabeça com algum tipo desses problemas, eu quero lhe dizer que você pode sim, você mesmo, fazer a manutenção na sua motocicleta. Não é algo extremamente difícil, é uma coisa muito fácil de se aprender. E você apenas precisa querer. Então vai lá no nosso site e você acessa lá o link no nosso site. Você vai ter informações deste treinamento. Você pode consertar sua moto, montar seu negócio e até ganhar uma renda extra no final de semana. Então fica com essa dica. Vou deixar aqui também, o site já está aparecendo aqui em cima. Acessa lá, tem informações. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa seu like, as suas dúvidas que você tiver, deixa aqui no comentário. Eu irei fazer o possível para responder a todos, porque chego aqui no canal dezenas, centenas de comentários por dia, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para este canal ele chegar até mais pessoas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.